A paz do Senhor, meus irmãos, você está no canal da EBD com o presbítero Arilton Alves. Seja bem-vindo ao nosso canal. Quero agradecer a todos vocês que são ouvintes do meu canal. Que Deus abençoe todos vocês. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal, dá um joinha, dá um like, me fala de onde você está me assistindo. Nós chegamos na lição 10 do terceiro trimestre de 2023, onde nós vamos falar o assunto da lição hoje, a renovação cotidiana do homem interior. Terceiro trimestre, nós estamos tratando do assunto da Igreja de Cristo, o Império do Mal. Como viver neste mundo no domínio pelo espírito babilônico. Nessa lição hoje, nós vamos aprender a renovação do homem interior. Então é muito importante você ficar comigo, não pula, tá? Fica, nós temos um assunto muito importante, nós vamos estar abordando aqui nessa lição. O textuário da nossa lição diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova no dia em dia. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. A verdade prática da nossa lição hoje, instrumentalidade do Espírito Santo, o salvo experimenta a renovação interior em meio às adversidades externas. Queremos dizer que nesse mundo nós teremos dificuldades, nesse mundo teremos aflições, mas nós não podemos se abater com as coisas desse mundo. Precisamos entender que as coisas melhores e maior está nos aguardando na eternidade. Queremos começar a nossa lição, já falei o textuário, falei a verdade prática, nós vamos iniciar com uma oração. Venha comigo, ora comigo, em nome de Jesus. Seu Deus e Pai que está no céu, nós estamos nessa lição 10, tratando o assunto sobre o homem interior e o homem exterior. Meu Deus, fala conosco, nos desperta cada dia, abençoa cada professor, abençoa cada subtendente, cada pastor, cada liderança da igreja, cada aluno. Eu abençoo as famílias, Senhor, que está me assistindo. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que seja curado, Pai, de qualquer tipo de enfermidade, seja física ou espiritual. Meu Deus, eu ministro a bênção e a cura no nome de Jesus em todos. Amém. Irmãos, nós estamos aqui para passar um resumo dessa lição. Quero dizer para você que meu ouvinte, faça a leitura bíblica em classe com seus alunos. Na nossa lição, ela tem 5 questionários. Faça essas perguntas no início do estudo, né? Na hora que você for iniciar, faz essas perguntas para não dar resposta. E depois você pede a resposta no final, que aí vai despertar, né? Ativar o raciocínio de cada um, para ficar mais atento na lição. É uma forma de você chamar a atenção dos alunos para ficar bem atento na leitura, na lição, no ensino que você vai estar passando. Quero dizer que o objetivo da nossa lição hoje é refletir sobre a adversidade enfrentada pelo homem interior. O homem interior ele enfrenta grande adversidade. Compreender que essas dificuldades na vida não podem ser comparada com a glória futura e reservada aos cristãos, salvo em Cristo Jesus, tá? Despertar os alunos para buscar um renovo espiritual e o fortalecimento no homem interior. A introdução da nossa lição, abordaremos o assunto sobre o renovo que o homem precisa. É necessário que o homem nasça de novo. O Espírito Santo traz para o espírito do homem todas as condições para que ele enfrenta a adversidade. O próprio Senhor Jesus disse: neste mundo tereis aflições, mas aprendemos que não temos como fugir da realidade das aflições. No entanto, temos a garantia do ânimo que nos renova a cada dia. Precisamos lembrar que Jesus venceu o mundo. As aflições deste mundo não podem ser comparadas com a glória futura. Aleluia. Então fica comigo nessa lição, que nessa lição nós vamos aprender que o homem, ele tem, nesse mundo o homem tem aflição, nesse mundo o homem enfrenta luta, enfrenta dificuldade. Não acha que porque eu aceitei Jesus, porque você aceitou Jesus, porque você é um líder, porque você é um professor, porque você é frequentador da escola bíblica dominical, porque você ora, você paga preço, conhece a palavra, achar que as lutas parou. As lutas não param, as lutas não cessam nesse mundo. As lutas só vão parar quando nós estivermos na morada celestiais. Enquanto nós estiver aqui nessa terra, nós teremos dificuldade a enfrentar dia após dia. Todo ser humano tem aflições.
Bem sabemos que as lutas desse mundo não vêm para matar o crente, mas vêm para dar a vitória, para nós ser um vencedor. Nós só temos testemunho de vida para nós contar se nós vencer as lutas, vencer as dificuldades dessa vida, vencer as aflições. Então precisamos vencer dia após dia. Então nós temos luta e dificuldade, mas nós temos que ser vencedor em Cristo Jesus. Quero dizer também aqui para os irmãos, com muita alegria, nessa data de dia 3 de setembro, na próxima lição, nessa lição 10, eu fui convidado para estar dando aula na igreja Assembleia de Deus, em Castelo Branco, município de Cariacica. Quero mandar um abraço para todo o superintendente da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus de Castelo Branco, também o pastor, a qual nos confiou, nós está passando junto essa aula, aprendendo junto com vocês. Me aguarda lá, todos os irmãos da Assembleia de Deus de Castelo Branco, pastor Samuel, um abraço para o senhor, estaremos juntos no domingo, às 8 horas da manhã, assim querendo o Papai do Céu. Que Deus abençoe a todos. Quero dizer para vocês, irmãos de Castelo Branco, leva caneta e papel, que nós vamos estar lá com bastante referência bíblica, e no final dessa aula nós vamos estar também fazendo um sorteio lá, que vai ser bênção em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Estou já satisfeito com esse convite e aguardando já com alegria esse dia. Vamos entrar em nosso primeiro ponto da nossa lição. É um resumo que eu vou estar passando aqui, tá? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Primeiro ponto da nossa lição vai falar o sofrimento exterior. A experiência de Paulo. O apóstolo Paulo é um exemplo de um homem que sofreu adversidade externa, mas não perdeu a solidez da vida espiritual. Sua epístola relata tribulações acima da sua força, ponto de ele perder a esperança de preservação da própria vida. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 1, 8. Nós vamos aprender aqui com o sofrimento do apóstolo Paulo. Vai falar bastante essa lição, vai apontar bastante para Paulo, como um exemplo para a nossa vida, todo o sofrimento que ele passou. O sofrimento do apóstolo Paulo, irmão, expressa uma realidade de adversidade contra os filhos de Deus. Vejamos alguns do sofrimento que Paulo enfrentou: prisões, açoite, apedrejamento, perseguição, fadiga, fome, sede, frio e nudez. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e 27. Jesus falou das aflições, lá em João 16, 33. Deixou claro que a realidade das adversidades, o homem exterior, mas assegurou a firmeza do homem interior, quando diz tendo bom ânimo, tá? Por mais que o homem exterior tem todo esse sofrimento, mas o homem interior, ele pede para ter bom ânimo, porque nós temos que ter firmeza. A dificuldade que o ser humano enfrenta, por qualquer luta, está desanimando. Pessoas desanimam no meio da caminhada por qualquer luta, qualquer dificuldadezinha. Passa um desemprego, está desanimando. Passa, às vezes, uma calúnia, foi caluniado por alguém, já pega e desanima, quer jogar tudo por alto, desistir da caminhada. Olha só o que o apóstolo Paulo sofreu, né? Sofreu perseguição, teve prisão, tudo por amor a Cristo, tudo pela palavra de Deus. E nós, por muito menos, queremos, às vezes, abandonar a nossa fé. Nós precisamos ser forte, fortalecer da palavra de Deus, ter o escudo, ter a palavra de Deus que nos protege, não desistir, não desista no meio da caminhada por lutas alguma. Interessante que às vezes nós pedimos a Deus paciência, e aí, irmãos, você vai ser testado na paciência, vai aparecer algo para você para ver se realmente você tem a paciência. As aflições dessa vida vêm, aí vai fazer igual Salomão, pedir sabedoria. E aí, quando nós olhamos para pelo rei, ali a palavra, no rei Salomão, o rei Salomão, quando ele pediu a Deus sabedoria, no outro dia ele já foi contemplado na porta do seu palácio, duas mulheres brigando por uma criança, um desafio para ele. Aí, ó, você quer ter sabedoria? Toma aí um problema para você resolver. Então, as aflições, as diversidades dessa vida, os problemas virão. O crente terão dificuldade, terão problema nessa terra. Mas nós temos um Deus qual zela por nós.
Nós não podemos ficar triste, abatido, desanimado, parar. Não, nós temos que seguir. Às vezes nós ficamos tristes, sim, mas não podemos deixar essa tristeza nos abater a nossa fé. Porque nós temos um homem interior, nós temos uma vida interior. Aqui é somente uma carcaça, né? Tem um homem aqui, mas nós precisamos cuidar, zelar cada dia. Aleluias. Ponto 2 da nossa lição. O exemplo de apóstolo Paulo. Vamos seguir, irmãos, o exemplo de apóstolo Paulo. É fácil seguir o exemplo de apóstolo Paulo? Não é fácil. Mas olha, o homem espiritual recebe, irmão, as armas espirituais e fica preparado para destruir as fortalezas, tá? As fortalezas desse mundo, as coisas que vêm sobre você, sobrecarregar você, querer trazer desânimo, que você venha parar, venha desistir. Mas o homem espiritual, tá? O homem espiritual fala das coisas espirituais. Ele entende das coisas espirituais e é a arma espiritual, fica preparado para destruir as fortalezas desse mundo. Paulo foi exemplo da dependência, pois afirmou que não mais vivia ele, mas Cristo vivia nele. Está lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim. Será que nós podemos falar essa mesma fala? Eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim, né? Isso é fortalecendo o homem interior também, porque o homem exterior precisa fortalecer, né? O homem exterior precisa fortalecer o homem interior. Nos ensina que a verdadeira maturidade nos faz entender que a tribulação produz a paciência, e a paciência e a experiência, a esperança. A esperança nos faz sentir a presença do Espírito Santo que está em nós. Então, como eu disse lá no primeiro ponto aqui, a palavra verdadeira da maturidade faz nós entender as tribulações e nos produzir paciência. Então, assim, às vezes nós pedimos paciência e quando vem as situações diversas, a diversidade dessa vida, para nós ter paciência onde nós não temos. E nós vamos ser provados naquilo que nós temos pedido a Deus. Como eu disse ali anterior, o rei Salomão foi provado assim que ele pediu sabedoria a Deus, imediatamente, logo em seguida, no outro dia, ele já foi provado. Primeira provação que ele teve para ver se ele tinha sabedoria. Apareceu duas mulheres brigando por uma criança. E aí ele tinha que ter sabedoria para resolver o assunto. Então, vai ter as situações diversas naquilo que você precisa, ou naquilo que você tem pedido a Deus, você vai ser testado naquilo. Se nós observar bem a palavra, o rei Salomão foi testado naquilo que primeiro que ele pediu. Aí dali para frente, Deus esteve com ele e viu que realmente ele era um homem sábio, Deus deu mais sabedoria. A Bíblia diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus. E a paciência? Olha que importante, a paciência, né, gera a experiência. A paciência gera experiência. E a experiência, né, gera esperança e faz sentir a presença do Espírito Santo. Tem muitas pessoas que já não têm mais esperança de vida, perdeu a esperança de salvação. Tem pessoas que perdeu a esperança que Deus vai resolver uma situação para você. Então não desista, passa a confiar mais em Deus, buscar mais em Deus esses atributos a qual Deus nos dá. Deus nos dá condições, mas Ele vai colocar situações diversas para nós resolver, tá? É para nós resolver. E Deus vai nos agir em nossa vida e você vai ser um homem, uma mulher sábia, você vai ser um homem, uma mulher que tenha paciência para resolver as coisas. Terceiro ponto do nosso primeiro tópico, a esperança do crente. Paulo revela 4 grandes adversidades que vêm contra o salvo, que são tribulações, perplexidade, perseguições, abatimento. 2 Coríntios 4, 8, 9. Paulo também revela que o homem espiritual enfrenta a adversidade da seguinte forma: sem angústia, sem desânimos, sem desamparo e sem tribulações. O homem espiritual, quando Paulo revela 2 Coríntios, sem angústia, sem desânimo, sem desamparo e sem destruição. Você pode ficar até triste, mas você não pode ficar angustiado pro resto da vida.
Tem pessoa que fica desangustiado. Isso é falta de comunhão com o Espírito Santo de Deus. É desanimado, desanimou de tudo. Passa por um processo, às vezes, passar por um processo ali, dar aquela meia desanimada, mas se erguer de volta rápido, não deixar esse desânimo te matar. Não sentir desamparado, não sentir destruído. Tem uma pessoa que está sentindo destruído e não quer mais dar sequência na vida espiritual porque sentiu desamparado, sentiu angustiado e sentiu desamparado. O Espírito Santo de Deus não te desampara, mas simplesmente nós passamos por essas aflições, esses momentos de adversidade para nós ganhar amadurecimento. O verdadeiro homem espiritual sabe que o eterno é por isso só torna inabalável diante de qualquer adversidade. O homem tem firmeza. O homem que tem o Espírito Santo de Deus, o verdadeiro homem espiritual, ele sabe que está passando por aquele momento, aquele processo, mas ele vai ser vencedor. O próprio Jesus falou que nós vamos ser vencedor, em nome de Jesus. Visão geral dessa primeira parte, o apóstolo Paulo sofreu muitas aflições, mas se manteve fiel. Nós devemos seguir seu exemplo. Irmãos, mesmo que estiver passando dificuldade, precisamos manter-se fiel. Tem pessoas que só vai para a igreja, só segue a palavra de Deus quando as coisas estão bem, quando passa por aflição, acha que não pode, o crente não pode passar por luta, que tem que ter uma vida diferente. A nossa vida vai ser de paz e de alegria só na eternidade. Aqui nesse mundo, teremos aflições e dificuldade. Nesse segundo tópico, nós vamos falar do homem interior, o fortalecimento diário, né? Nós vamos falar do homem, a renovação do homem interior e o fortalecimento diário. A Bíblia enfatiza que o Espírito Santo, irmãos, é o agente que habilita o cristão a manter-se firme na adversidade. Esse poder do Espírito atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e viver afastado do pecado. Então, o que nós aprendemos aqui, que o homem, ele é fortalecido, é capacitado a perseverar, viver afastado do pecado, se tiver no poder do Espírito Santo. Nós só vamos ter essa capacidade do homem interior, ser vencedor, ter essa capacidade de ter alegria, ter ânimo, se tiver na vivência com o Espírito Santo. Vejamos o que a Bíblia ensina sobre o fortalecimento do homem interior. Olha só, João capítulo 14, versículo 16 e 17, vai falar assim, quem fortalece é o Espírito Santo. Então quem nos fortalece, irmãos, não é o vizinho, não é fulano, é o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 e 16, nos fortalece para vencer o pecado. Nós só vamos conseguir vencer o pecado se nós tivermos o Espírito Santo de Deus em nossa vida, que nos corrige, que nos trata a nossa vida espiritual, o desejo de obediência a Deus, de afastar da aparência do mal, se afastar dos desejos da carnalidade, do pecado, da abominação desse mundo, das oferendas que tem, as bandejas que é oferecida, que parece muito bonita, mas dentro dela tem angústia, dentro dela tem sofrimento. No final da bandeja linda, no final dela tem angústia, tem sofrimento, tem desânimos, muitas coisas que você poderia vencer, não consegue vencer porque vai ficar uma pessoa desanimada, porque aceitou uma bandeja do pecado que era bonita aos olhos da carnalidade, tá? Do homem exterior. Mas o homem interior também acaba enfraquecendo a partir do momento que aceitou os desejos dessa bandeja oferecida pelo inimigo das nossas almas. Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Devido ao sofrimento externo, a renovação eterna tem que ser diária. A renovação do crente, ela tem que ser diária, irmãos. Ela tem que ser diária. Por exemplo, você tem uma lanterna na sua casa que ela está lá de vez em quando você precisa dela, você sempre vai precisar daquela lanterna. Principalmente, às vezes, quem mora no interior, que vai para a igreja, vai para um culto no lar, e aí vai passar por alguns lugares que não tem energia, não tem luz elétrica. E aí leva ali consigo uma lanterna. E o que ele precisa fazer com essa lanterna?
ele precisa carregar a bateria para manter essa lanterna acesa. Então é como você não preocupasse em carregar a lanterna e quando você fosse usar ela, ela não está com a bateria carregada, está com a luz apagada. Assim também é o crente que ele não tem uma busca eterna diária com Deus na oração, no jejum e no conhecimento da palavra. O que faz o homem manter suas baterias carregadas com Deus, com o Espírito Santo, é o diário de oração, jejum e conhecimento na palavra. Comunhão com Deus. Tá? Então essas baterias precisam estar carregadas para ser luz no mundo, para clarear. O que adianta uma lanterna no meio da escuridão se ela não estiver funcionando? Parte 4. O Espírito Santo fará parte dele. Se fizermos nossa, que é viver em santificação e fidelidade e reverência à oração, jejum e temor a Deus. Então o crente precisa ter uma fidelidade, irmãos, diária, uma fidelidade diária com Deus, está na reverência, na oração, no jejum, no temor e na comunhão com Deus. E muitas pessoas, o que acontece? Leva o nome de um cristão, mas não tem reverência nas coisas de Deus, não tem reverência e nem referência como um homem ou uma mulher de Deus. Então nós precisamos, irmãos, ter reverência e também referência, né, numa santificação, fidelidade à palavra de Deus. Segundo ponto do nosso segundo tópico, o eterno peso da glória. O apóstolo Paulo declara o seguinte: a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós um peso eterno na glória muito excelente. Isso aqui é interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo fala que as dificuldades, a adversidade, as aflições que nós passamos nessa terra é muito menor do que a glória de Deus, do que nos espera na glória de Deus. Então, o que nos espera é muito maior do que os problemas dessa terra. E o que tem acontecido que, nos últimos tempos, às vezes nós queremos colocar os problemas dessas situações, achar que é maior do que nos espera a glória de Deus. Então, a presença de Deus na vida do homem, o Espírito Santo, é muito maior que o problema. E o que nos espera na eternidade, a grandeza da eternidade é muito maior do que esses problemas que nós estamos passando aqui. Uma das maiores características da maturidade do homem interior é ter consciência da riqueza que é a glória da eternidade. Nós precisamos saber, irmãos. O homem interior precisa saber da grandeza, da glória da eternidade. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Paulo faz a analogia, irmãos, comparando o peso entre duas coisas. Ensina que o peso da glória na eternidade é muito maior que o peso da tribulação aqui na terra. Aleluias! Dessa forma, o homem precisa ter consciência da tribulação, mas viver sem murmurar, pois a recompensa será maior. Irmãos, vamos parar de ficar murmurando das lutas que está passando. Nós, às vezes, reclamamos muito das lutas, das dificuldades que estão passando, das aflições, reclamamos demais. E esquecemos da grande recompensa que está para vir em nossa vida futura. A expressão usada por Paulo sobre algo indica que só quem carrega um peso é que pode sentir. Isso significa que o peso da eternidade será tal forma da santidade que não haverá lembrança das tribulações passadas. Então, as coisas que nos esperam, está lá em Isaías 65, 17, as coisas que nos esperam na eternidade será de uma forma tão grande que não carregaremos essas lembranças aqui do passado. Nós vamos ter consciência lá na eternidade, vamos ter consciência, portanto, que fala que nós vamos reconhecer pessoas. Então nós vamos ter consciência. Só que não vamos ter lembrança desse passado, que as grandezas da eternidade será muito maior de que todas as tribulações que estamos passando nessa terra. Aleluias. Então isso é grandioso, nós conseguirmos vencer. Precisamos vencer as lutas, precisamos permanecer fiel, precisamos manter a nossa fé, não abandonar a fé. Não podemos abandonar a palavra, não podemos abandonar
Cristo. Terceiro ponto do nosso segundo tópico, a visão da eternidade. Tendo plena consciência da vida vindoura, o cristão é exortado a não focar nas coisas que se vê, mas nas coisas que se não vê, porque as que se vê são temporais e os que não vê são eternas. Interessante que o que tem acontecido com muito cristão? Foca demais nos problemas que vê. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, 18, fala assim, ei, não foca nas coisas que você vê, mas foca nas coisas que você não vê. É pela fé. Isso tudo é pela fé. Por isso nós não podemos perder a nossa fé. É uma visão das coisas eternas que nós não conseguimos ver. Contrastando-se das coisas visíveis com as invisíveis, as temporárias com as eternas. As coisas que nós vemos, os problemas que nós passamos aqui, são os problemas temporários. Mas as coisas que estão para vir sobre nós, as bênçãos de Deus, o lugar da eternidade, vai ser para sempre, vai ser eterno. Por isso que nós não podemos ficar nos desejos da carnalidade, fazer a vontade desse mundo, mas focar na palavra de Deus. A estratégia de Satanás, como eu quero reforçar aqui as últimas 4 aulas que eu tenho falado, o propósito de Satanás é tirar o foco dos crentes, é tirar o foco seu da palavra de Deus, é tirar Deus de cena, é tirar a palavra de Deus, desconstruir a família, desconstruir a palavra, é desconstruir a nossa crença, é desconstruir a nossa fé. Mas nós precisamos estar firmes nas promessas de Deus. A renovação diária, irmãos, garante as seguintes coisas. Está lá em Hebreus capítulo 11, 16. É desejo pela pátria celestial. Colossenses 3, 1, 2. Buscar pelas coisas que são de cima. Prazer na palavra de Deus. Tem pessoas que estão perdendo o prazer na palavra de Deus. 2 Coríntios 4, 18. Enxergar as coisas eternas. A pessoa só enxerga o que está nos seus olhos temporários. Nós precisamos enxergar as coisas eternas. 1 Coríntios 2,15 e 1 João 2,10. Discernir, entender as coisas do Espírito. E só entende as coisas do Espírito quem tem o Espírito Santo de Deus na vida, que busca o Espírito Santo de Deus na sua vida. 2 Coríntios 2, 9 e 10. Receber as revelações e a grandeza do reino de Deus. Visão geral desse segundo tópico, precisamos buscar o renovo do homem interior, constantemente nos fortalecer com a ajuda do Espírito Santo. Então, o homem interior, irmãos, precisa buscar fortalecimento e ajuda do Espírito Santo diariamente. Não pode perder nenhum dia. Terceiro tópico da nossa lição, vamos falar sobre os desafios de hoje. Aleluia, os desafios atuais. Primeiro ponto do nosso terceiro tópico. A cultura singularista. O espírito da Babilônia, por meio da cultura singularista, procura esmagar a vida espirituais dos crentes. Está lá em Apocalipse 17, 5. É um sistema materialista, conforme estudamos até aqui, que nega a realidade espiritual, os materialistas, tá? Nega a existência de Deus, nega a verdade bíblica, e todos os conjuntos do valor preveniente da palavra de Deus. A cultura singularista nega 4 grandes verdades que são, 2 Coríntios 4, 4, que são a realidade espiritual. Eles negam, lá em Salmo 14, 1, vai ver a existência de Deus, o homem materialista, ele nega, Lucas 24, 11, a verdade da palavra. E Isaías 5:20, todos os valores ensinados pela palavra de Deus. Diante de tantas adversidades, o Senhor Jesus garantiu o revestimento do Espírito, que nos garanta a firmeza e o renovo diante dos embates da batalha. Então, o que nos reveste, irmãos, para nós enfrentar as diversidades cotidianas, singularistas, que nega toda a palavra de Deus, a realidade do Espírito Santo, a realidade de Deus, a realidade da palavra, que nos dá força no revestimento é o Espírito Santo de Deus. O homem precisa ser revestido todos os dias. Segundo
ponto do nosso terceiro tópico, o relativismo doutrinário. Outro ataque, irmãos, que procura matar a nossa vida espiritual é o processo de desconstrução dos fundamentos da fé. O relativismo não acredita, irmão, nas verdades absolutas. Eles falam que tudo é relativo. Das doutrinas acerca do único Deus, né? Eles falam que isso é relativo, não existe um único Deus. Da condenação eterna, eles acham que não existe condenação eterna. Da salvação que há em Cristo, eles acham que não acreditam, né, nessa verdade. É uma doutrina do relativismo. Da igreja como coluna da verdade, dos ministros de Cristo na ortodoxia doutrinária da palavra de Deus. Então, o relativismo, eles têm uma doutrina tudo contra a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, o que nós somos, a nossa fé. Eles são tudo contra o nosso conhecimento que fala de Deus, eles são contra. Mesmo entre os cristãos existe também, irmão, muitos não valorizam o ensino da palavra de Deus, tá? Entre mesmo os cristãos, nós estamos passando na modernidade ou pós-modernidade, que os crentes estão entrando na modernidade, terrível, que estão vivendo num costumeiro de não mais ter EBD, não ter mais ensino da palavra de Deus, que são valorizados pelo ensino da palavra, tanto remover das marcas antigas da escola bíblica dominical, achar que não precisa ter mais culto, né, não ter mais EBD mais, e os ensinos sistemáticos através das escolas teológicas, que não precisa. A palavra de Deus tem que ser ensinada, cresceis na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Olha o que Judas fala, capítulo 1, versículo 12, sobre esse sistema do relativismo. Tá? Tudo é relativo, nada é a verdade absoluta. A palavra de Deus é a verdade absoluta e a nossa fé tem que manter. Nós precisamos ter a nossa declaração de fé, né, a qual que é o conhecimento da palavra de Deus. Terceiro ponto, nosso terceiro tópico, a batalha espiritual. Todo salvo trava uma batalha espiritual neste mundo, irmão. Todo salvo trava uma batalha espiritual neste mundo, tá? Não é porque aceitou Jesus que as coisas vão ser mar de rosa, mil maravilha, não. As escrituras dizem que Satanás é o Deus desse século e que o mundo jaz o maligno, tá? 2 Coríntios, capítulo 4, 1 João 5, 19. Por isso, nossa declaração de fé realça que foi um engano que ele começou em sua atividade contra o homem. Com base bíblica, irmãos, com base bíblica, a nossa declaração de fé afirma que desde o início da humanidade, o inimigo das nossas almas mente, engana o homem e influencia toda a terra em sua obra de roubar, matar e destruir. Tem bastante referência aqui, tá? Você tenta anotar lá com a caneta, lá vai estar passando um relance na sua tela aí, essas referências, você não vou falar todas aqui para adiantar. O diabo tem o poder para se transformar em anjo de luz, enganador. Satanás é enganador e tem enganado muito, irmão. A Bíblia fala assim que no final dos tempos o diabo enganaria até os escolhidos. Então tem que ter cuidado. E o espírito maligno estão agindo grandemente, promovendo engano. Dessa forma, a igreja precisa das armas de toda a armadura de Deus e vigilância total em relação à carne, ao mundo e ao diabo. Tem que ter cuidado, vigilância, porque Satanás tem feito de tudo para enganar. Tem usado os falsos ensinadores, falsos mestres, falsos doutores, falsos pastores, enganando muito. Cuidado, Satanás tem agido nesse mundo usando pessoas para enganar e de uma forma com sutileza de Satanás. Tem pegado muitas pessoas e está desconstruindo às vezes tudo aquilo que foi ensinado no decorrer da sua vida. Cuidado, a estratégia de Satanás nesse mundo foi sempre matar, roubar e destruir, enganar o ser humano. Visão geral desse terceiro tópico é a cultura singularista, relativismo doutrinário combatem contra a fé cristã. Precisamos nos fortalecer para vencermos a batalha espirituais. Conclusão da nossa lição. Chegamos ao final, quero agradecer a todos vocês que são inscritos no meu canal, que Deus abençoe a todos vocês. Você que não é inscrito ainda, se inscreva, compartilhe, irmãos, compartilhe bastante. Quero agradecer a todos os irmãos no estado do Espírito Santo, município de Cariacica, que têm mandado mensagem para nós, que tem aprendido, que está sendo bênção na sua vida. Eu espero também que esteja sendo bênção na sua vida. Comenta lá
de onde você está me assistindo, quero te conhecer melhor, de qual ministério você é. Quero mandar um abraço para todos os irmãos do sertão da Bahia, os missionários. Quero mandar um abraço para os irmãos de Portugal, que Deus abençoe você que está nos assistindo em Portugal, nos Estados Unidos, você está assistindo no Brasil todo aí, está nos assistindo. Que Deus abençoe a todos vocês. Você que não compartilhou ainda, compartilhe, você não paga nada compartilhar. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho todos. Conclusão da nossa lição. Nesta lição aprendemos a importância de despertar espiritual na vida do homem. Jesus nunca escondeu a realidade da luta e das aflições, mas deixou certo que traria bom ânimo e estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Precisamos ter comunhão com Deus, e na oração, no jejum, no conhecimento da palavra e na obediência. A vitória é nossa por meio de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Próxima lição, lição 11. Cultivando a convicção cristã. Paz do Senhor Jesus, até a próxima aula, assim querendo Deus.